como é que eu posso usar o Civil 3D, né, para trabalhar com esses projetos de saneamento? O Civil 3D é a ferramenta de projetos que a gente usa, né, para desenvolver os projetos de infraestrutura. Ou seja, ele é um software, né, que já foi evoluído do AutoCAD, digamos assim, ele veio depois do AutoCAD, né, para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura, onde a gente pode modelar o projeto, criar o projeto em 3D, a gente pode extrair relatório, nota de serviço, que mais? Tabelas, perfis longitudinais, extrair uma visualização 3D, tudo isso de forma mais automatizada. Então, ele é uma versão bem melhorada aí do AutoCAD, né, que veio depois do AutoCAD, na verdade, e a vantagem é que você projeta nele, na verdade, né? Você não desenha, no AutoCAD você desenha. Quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa grande diferença aí entre Civil 3D e AutoCAD, tem uma live aqui no meu canal do YouTube que eu falei sobre isso, né? Eu expliquei as principais diferenças entre AutoCAD, Civil 3D e InfraWorks. Vocês podem assistir aí, tá listado aqui no meu canal do YouTube, quanto que você usa um, quanto que você usa outro, tá? Eu listei aqui todos eles aqui, ok? Então, quando você está trabalhando com projeto de saneamento, nem todos os projetos o Civil 3D consegue fazer. Nem todos os projetos são feitos dentro do Civil 3D e eu vou mostrar aqui quais que você pode fazer dentro do Civil 3D e quais que não dá para fazer dentro do Civil 3D. Então, primeira coisa, quais são os projetos de saneamento possíveis, né? Aqui a gente tem 14 opções de projeto, certo? Aqui eu tenho para vocês quais projetos, né, dá para fazer dentro do Civil 3D e quais não dá para fazer dentro do Civil 3D. Olha só que interessante, eu listei aqui, ó, e eu coloquei aqui um verdinho, né, eu dei um check aqui, validei aqui o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Então, adutora de água, eu mostrei para vocês que dá para fazer, mostrei alguns exemplos desse tipo de projeto dentro do Civil 3D, né, foi aquela adutora de água que eu mostrei aqui nesse PDF, né, então aqui isso aqui, na verdade, é um recalque, né? Um ponto de tomada d'água, mas que poderia também ser interpretado como uma adutora. Tá? Ela vai pegar aqui desse ponto, né? E vai transportar essa água até a minha rede de distribuição, dentro lá do meu loteamento, certo? Eu tenho aqui também a rede de distribuição de água, que também pode ser feita dentro do Civil 3D. Ou seja, você pode modelar a rede dentro do Civil 3D, você pode extrair relatórios, você pode extrair tabelas, você pode extrair quantidades, você pode extrair nota de serviço, você pode extrair também perfis longitudinais, né? Então, tudo isso são tipos de projetos, né, que você pode criar dentro do Civil 3D. Olha só que interessante, vou compartilhar aqui. Então, esse projeto de adutora de água, né, que a gente estava falando aqui, ó, que é esse primeiro exemplo aqui, esse aqui, na verdade, a rede de distribuição e a adutora de água. Esses dois projetos, né, como eu disse, dá para você desenvolver dentro do Civil 3D, que é exatamente o que a gente faz, a gente desenvolve eles dentro do Civil. E aí, beleza, aqui tem a parte da modelagem, né, da minha rede, certo? Só que aí, além disso, né, além dele ficar bonito aqui em planta, né, eu consigo também ter uma visualização dele em 3D. Olha só que interessante. Vou mostrar aqui para vocês, ó, como é que ele fica em 3D. Ó, aqui eu tenho a minha rede de abastecimento de água, né, que ela vem até um certo ponto, aí depois ela vai subir, né, para um ponto mais alto, certo? Então ele vai ter uma válvula, vai ter aqui hidrantes, né? Então eu tenho aqui válvulas, eu tenho hidrantes de coluna, né? Hidrantes aí para poder fazer atender, né, as normas aí dos bombeiros. Então tem aqui o hidrante, ó, bonitinho, também modelado dentro do Civil 3D, certo? Tem aqui também a rede aqui de água, certo? Tudo isso feito dentro do Civil 3D. A vantagem, né, é que eu faço tudo num ambiente só. Então, eu tenho tanto a automação para poder desenvolver o projeto, quanto a visualização. Aqui eu tenho uma caixa do booster, né? Aqui eu tenho alguns macromedidores, né? Aqui eu tenho algumas caixas aí de conexão, né? Com esses elementos, olha lá, que interessante. Dá para você ver até um raio-x simulando o booster aqui, ó. Né? Então, bem interessante mesmo essa modelagem dentro do Civil 3D. Algumas válvulas, né? Algumas reduções, e isso facilita demais o entendimento do projeto. Então, além disso, ó, todos esses textos, né, eles saem aí de forma automatizada. Então, quando você vai ajustar declividade, quando você vai ajustar cota, né, quando você vai ajustar a escala, ele já se ajusta, né,
automaticamente. Meu perfil longitudinal também eu consigo extrair automaticamente, né, do meu Civil 3D, desse recalque, né, eu também consigo extrair automaticamente, fazer os ajustes de cota, né, ajustar tudo, tá? E aí, isso automatiza bastante. E aqui dentro, né, além da adutora, eu tenho também a minha rede de distribuição de água, com as conexões bonitinhas aí, ó, T, redução, tudo que tange, né, um projeto de abastecimento de água e distribuição de água. Esse é um catálogo nosso, né, que a gente desenvolveu aqui. Tem uma cruzeta de redução, bem bacana também, ó. Dá para você automatizar muito os processos aí, tá? Aí, beleza. Continuando aqui, já vimos que o projeto de abastecimento de água e adutora de água dá para fazer. Projeto de reservatório de água, estação de tratamento de água não dá para fazer dentro do Civil 3D. Dá para você incluir o reservatório de água, né, em 3D ali dentro. Dá para você incluir a estação de tratamento de água toda modelada em 3D aqui dentro também do Civil 3D, ele aceita, né? Então você pode modelar no Revit, você pode modelar em qualquer outro programa, né? Que ele vai aceitar aqui dentro, dentro do Civil 3D. A diferença é que você não consegue fazer o dimensionamento estrutural, o dimensionamento, né, de toda a estrutura desses dispositivos, tá? Estação pressurizadora de água, na verdade, dá só para você fazer a modelagem dentro do Civil 3D, que é o booster, né, que eu mostrei ali para vocês, que é aquela casinha ali, certo? Estação elevatória de água, não dá para fazer, né, dentro do Civil 3D, são coisas que você tem que fazer em softwares voltados para a construção civil e não para para infraestrutura, né, voltado para edificações, que aí tem mais a ver com a parte civil, né, da engenharia ali, e aqui o Civil 3D ele tem mais a ver com a infraestrutura, tá? Rede coletora de esgoto, foi o que eu mostrei para vocês como exemplo ali dos PDFs, né, então dá para você fazer dentro do Civil 3D também. Então essa rede de esgoto, por exemplo, aqui que eu estou mostrando para vocês, ela foi 100% desenvolvida dentro do Civil 3D, né, nenhum auxílio de outro software, certo? A gente tem aqui tanto a modelagem da rede, ou seja, eu consigo ver também a rede em 3D, quanto também extrair informações, extrair cotas, extrair coordenadas, extrair tabelas, né? Tudo que eu precisar para o projeto da minha rede, né, para o projeto executivo, de documentação de projeto, o Civil 3D vai conseguir extrair para mim, ó, perfis longitudinais, né, já vai extrair para mim esses perfis, tá? Então, isso vai facilitar demais o nosso trabalho. Além do mais, né, ele ainda pode inserir tabelas com quantidades, com coordenadas, né? Tudo isso para poder fazer o quê? Para facilitar a execução da obra, né? Para dar mais informações ali da execução da obra, tá? Então, isso vai facilitar demais e dá para você fazer tudo isso dentro do Civil 3D. Tá ok? Então a gente viu aqui que dentro do Civil 3D dá para usar para dá para usar para rede coletora de esgoto, dá para usar também para fazer a linha de recalque do esgoto. Então esse exemplo que eu mostrei aqui, que tem a linha de recalque, ele foi desenvolvido também dentro do Civil 3D. Então aqui eu tenho um exemplo, né, da linha de recalque do esgoto, que é esse verdinho aqui. Ele também é modelado dentro do Civil 3D, a gente extrai, né, o perfil longitudinal dele usando o próprio Civil 3D, ele mostra aqui para a gente dispositivo, se tiver na rede, né? Então já facilita bastante, né, com o comprimento dos trechos, as cotas, tudo isso para poder a gente conseguir entregar um projeto executivo completo de uma linha de recalque de esgoto, tá? Emissário de esgoto, né? Eu não tenho um exemplo aqui no Civil 3D, mas basicamente é uma tubulação que dá para você fazer dentro do Civil 3D também, um emissário de esgoto. Estação elevatória de esgoto não dá para fazer, estação de tratamento de esgoto também não dá para fazer. Como eu disse, né, são construções voltadas, né, mais para a parte civil da engenharia. Então, isso aqui é para você fazer no Revit, né, para você calcular a estrutura dele lá fora, tá? Então, não é para você modelar dentro do Civil 3D. O Civil 3D não tem ferramenta para isso, tá? E drenagem pluvial, como eu mostrei o exemplo aqui dentro do Civil 3D, né, esse exemplo aqui dessa drenagem pluvial que foi feita, né, dentro do civil. Olha só que interessante. Eu consigo visualizar, ó, toda a minha rede, as caixinhas de coleta, né, os tubos, e isso facilita bastante o meu entendimento.
E aí, além do mais, ele vai extrair para mim, né, perfis longitudinais, tabelas, né, quantidades, relatórios, tudo isso relacionado à minha rede e de forma dinâmica, principalmente, né, de forma aí automatizada, né, de forma aí onde eu consiga automatizar as minhas tarefas. Então, por isso que a gente faz tudo isso dentro do Civil 3D. Então, dá para você fazer a macro drenagem lá dentro, galerias, canais de drenagem dá para fazer, tá? A gente faz mesmo dentro do Civil 3D e também da microdrenagem, né, que é esse exemplo que eu mostrei aqui para vocês.